gente! E hoje nós vamos conversar sobre os Instrumentos Mortais, Cassandra Clare, as Peças Infernais, tudo junto e misturado. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os Instrumentos Mortais, vou dar uma sinopse pra vocês. Vou explicar a ordem de leitura entre os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais, que todo mundo sempre me pergunta. Também vou responder algumas outras perguntas que estão acerca desses livros e da Cassandra Clare. E vou fazer uma mini resenha, uma coisa mais simples, desses dois livros, que foram os únicos que eu não resenhei. Se você quiser ver uma resenha mais detalhada sobre Cidade dos Ossos, clique aqui na capa do livro que você vai direto pra resenha, que eu fiz em vídeo no meu canal antigo, se vocês não ligarem muito pra qualidade ruim. Então, Cidade dos Ossos, que é o primeiro da série. Sobre o que são esses livros? Esses livros contam a história dos Caçadores de Sombra e do Mundo das Sombras. Caçadores de Sombra são Nephilims, ou seja, são metade humanos e metade anjos. Guerreiros que defendem a terra dos demônios. Aí então nós conhecemos a Clary, que é uma adolescente que tá num clube lá, numa boate com um amigo dela, o Simon. Eles estão lá curtindo quando de repente ela vê três adolescentes, todos de preto, cheios de tatuagens, matarem um outro adolescente. E só ela viu. Ela fica desesperada depois disso porque o Simon não viu, ninguém mais viu, e ela tá lá desesperada porque só ela viu aquele assassinato. E depois disso, muita coisa começa a acontecer. A mãe dela é sequestrada, ela é atacada por um demônio, ela sabe que tudo isso está relacionado com aqueles três adolescentes lá na boate. E é assim que ela é introduzida no Mundo das Sombras, e ela vai fazer de tudo pra achar a mãe dela e pra descobrir a verdade sobre essas coisas. Esse mundo é muito bom, gente, vocês não têm nem noção. Nós temos de tudo aqui: fadas, feiticeiros, vampiros, lobisomens, demônios, Nephilims, que são os caçadores de sombra. E nós temos toda uma organização, que é a Clave, que procura dizimar os demônios que estão na Terra, com direito a um vilão, é claro. Uma coisa que eu gosto muito nesses livros é justamente o mundo que ela criou. Ele se passa em Nova York e nós temos tudo isso acerca dos Caçadores de Sombra, é oculto, sabe? De um modo muito legal, muito bacana mesmo. Tem muita ação, tem muito desenvolvimento de personagem, eu adoro os personagens aqui. O primeiro livro não foca tanto nos outros personagens, foca mais na Clary, mas à medida que nós vamos avançando, isso não é um spoiler, nós vamos tendo uma visão mais ampla do mundo e dos outros personagens também. Quem me acompanha desde o começo, principalmente desde dezembro e janeiro, sabe que eu fiquei completamente maluca com esses livros, porque eles são muito bons, tipo, muito bons mesmo. Eu li o primeiro, o segundo e o terceiro, o segundo tá emprestado, em 3 dias. Eu comecei a ler na noite de Natal, terminei na tarde seguinte, aí eu comecei a ler Cidade das Cinzas, terminei no dia seguinte, aí eu comecei a ler Cidade de Vidro e terminei no dia seguinte. Foi assim, tipo, um atrás do outro. No final das contas eu tava com cara de doente, de tanto que eu não fazia mais nada, eu só sabia de ler esses livros. Eu não vou entrar em mais detalhes do que isso, porque eu já não me lembro muito bem, afinal de contas já faz um ano. Mas eu amo, gente, eu amo esses livros. Então, agora eu vou pra ordem de leitura. Eu já gostaria de deixar claro pra vocês que isso aqui vai ser completamente sem spoiler. Você que nunca leu, nunca ouviu falar, pode ver à vontade, apesar de ter os outros livros no meio aqui. Eu não vou revelar nada, eu vou falar mais sobre como eu me senti, se eu fiquei satisfeita ou não com os livros e tal. Se chegar em alguma parte que eu senti a necessidade de falar algum spoiler, eu vou deixar bem claro que é um spoiler do livro tal. Vocês podem parar, ok? Não precisa preocupar com isso não. Agora, a ordem de leitura. Muita gente me pergunta mesmo sobre a ordem de leitura. Qual que eu devo começar a ler primeiro, Cidade dos Ossos ou Anjo Mecânico? Porque dá uma confusão mesmo. Anjo Mecânico se passa na mesma história dos Caçadores de Sombra, mas se passa no século XIX, 1800 e alguma coisa. Então é um prequel. São duas séries independentes, você não precisa de uma ou da outra pra ler. Mas tem um certo bônus em você ler em uma ordem de leitura específica, que eu vou explicar agora. A ordem de leitura considerada correta é essa: da esquerda pra direita. Desculpa, ficou ao contrário, mas está muito pesado e eu não vou trocar não. Essa ordem de leitura que eu mostrei muito desengonçada é a ordem de publicação. É a ordem de leitura mais indicada, mais segura, de que você vai pegar tudo na hora certa. Porque apesar de Anjo Mecânico se passar antes, eu considero mais legal ler esse livro depois que você já conhece o universo em Instrumentos Mortais. E tem um outro motivo também. A Cassandra Clare inicialmente planejou uma trilogia, que está faltando o segundo aqui. Ignorem esse fato. Então o que acontece? O que começa nesse livro termina nesse. Tipo, o vilão, né? Tudo que começa, o conflito que começa aqui termina nesse. Certo? Eu indico que vocês leiam esses 3 primeiros. Depois que ela escreveu Cidade de Vidro, ela resolveu
fazer a trilogia das peças infernais, que começa com o Anjo Mecânico. Então, em O Anjo Mecânico, nós temos muitas referências minúsculas de nomes que nós já vimos aqui. Mas como se passa antes, então são nomes de antecessores desse pessoalzinho aqui. E isso é muito legal. É uma das coisas que é mais divertido você ler aqui, é você ver, nossa, será que fulano de tal aqui é parente aqui? Será? Depois que ela escreveu O Anjo Mecânico, ela decidiu dar continuação aos Instrumentos Mortais. Então ela escreveu Cidade dos Anjos Caídos, que é como se fosse a segunda parte, sabe, dos Instrumentos Mortais. Os Instrumentos Mortais, que vão ter 6 livros, é como se fossem 2 trilogias. Cidade dos Anjos Caídos é sim com os mesmos personagens dos Instrumentos Mortais, mas é uma nova história. E aqui nós temos um foco mais dividido entre os personagens, não fica tanto na Clary. E o interessante é que esse livro foi escrito depois de Anjo Mecânico. E eu espero sinceramente que isso não esteja ficando tão confuso. Mas então, ele foi escrito depois. E aqui nós vemos umas referenciazinhas a Anjo Mecânico. É referência, gente. Não quer dizer que você não vai entender se você não tiver lido o Anjo Mecânico. Se você nunca quiser ler as peças infernais e só os Instrumentos Mortais, você vai entender tudo direitinho. É só que é tipo um bônus, sabe? Você lê uma coisa aqui, você pesca porque você leu aqui. E eu achei isso tão incrível, é tão gostoso você ver algumas coisas se misturando, mesmo sendo sutilmente. É um bônus, é uma coisa muito legal. O próximo na ordem de publicação é O Príncipe Mecânico, que vem depois de Cidade dos Anjos Caídos, em publicação. Aqui eu não lembro se tem muita referência a Cidade dos Anjos Caídos, mas mesmo assim, eu acho bacana você ler depois, né? O que acontece aqui então? Quando eu terminei de ler O Príncipe Mecânico, o próximo na linha de publicação é Cidade das Almas Perdidas. Só que eu comprei Princesa Mecânica em inglês antes de lançar a Cidade das Almas Perdidas aqui no Brasil. Ai, isso ficou tão confuso. Então o que eu fiz? Eu li Princesa Mecânica depois de Príncipe Mecânico, eu pulei. O correto teria sido eu ler Cidade das Almas Perdidas antes de Princesa Mecânica, de acordo com a ordem de publicação. O problema é que eu tinha Princesa Mecânica em inglês aqui, mas Cidade das Almas Perdidas não tinha sido lançado no Brasil, só nos Estados Unidos, e eu não queria comprar o livro em inglês, porque já estava tão perto da data de publicação que eu resolvi esperar mesmo. Mas eu não ia esperar Cidade das Almas Perdidas ser lançado para ler Princesa Mecânica. Então o que eu fiz? Eu troquei aqui. Ao invés de eu ir para Cidade das Almas Perdidas primeiro, eu fui para Princesa Mecânica. E é isso que eu queria falar com vocês agora. Eu aconselho vocês a pularem também. Se vocês ainda não leram os livros de jeito nenhum, quando você chegar em Príncipe Mecânico, espera lançar o Princesa Mecânica aqui no Brasil, para depois ler Cidade das Almas Perdidas. Por quê? Não é spoiler, eu não vou dar spoiler, tá, gente? Porque eu considero que Cidade das Almas Perdidas tem uns elementos, uma pessoa, vamos dizer assim, que meio que dá umas dicas pro que vai acontecer aqui, que é no futuro, então já aconteceu, né? Ah, isso é tão confuso, desculpa, gente, se estiver muito confuso. Mas enfim, Cidade das Almas Perdidas dá uma certa dicasinha, assim, sutil, sobre o que pode acontecer em Princesa Mecânica. Então, se você ler Princesa Mecânica assim que terminar o Príncipe Mecânico, você vai ter uma surpresinha maior, vai ter menos deduções, menos ideias. Se você puder, então, leia esses dois em seguida e depois você volta e lê Cidade das Almas Perdidas. Porque aí você vai pegar umas coisas daqui que vão fazer sentido aqui e é muito emocionante e é muito bom. Foi uma das melhores referências em todos os livros. Desculpa se eu confundi vocês, gente, eu tentei ajudar. Então essa é a minha ordem de leitura que eu indico. Não é a que você deveria seguir, não é uma regra. Eu indico por motivos de referências muito legais, de nomes de pessoas. Algumas pessoas aparecem, pessoas imortais, aparecem em um e aparecem no outro também. E isso é muito legal mesmo. Eu vou deixar a listinha, caso isso tenha ficado muito confuso, ali embaixo a listinha de ordem de leitura, caso isso tenha ficado muito difícil de entender. Uma coisa que me perguntam muito é qual que eu acho melhor, os Instrumentos Mortais ou as Peças Infernais? Eu sempre respondi os Instrumentos Mortais, enquanto eu tinha lido só Anjo Mecânico e até a metade de Príncipe Mecânico. Porque eu sempre achei Anjo Mecânico mais paradinho, apesar de eu gostar muito mais dos personagens de Anjo Mecânico. Mas esse aqui era mais agitado, então eu gostava mais de os Instrumentos Mortais. Isso aqui tá representando os Instrumentos Mortais, gente. Não quer dizer que é só Cidade dos Ossos. Mas eu mudei de ideia depois que eu terminei Príncipe Mecânico. Que final foi esse?
socorro. E depois que eu li Princesa Mecânica, então acabou. Princesa Mecânica é o meu preferido da Cassandra Clare, porque assim, ela detonou meu coração com isso aqui. Tipo, eu não superei esse livro até hoje. Então, Os Instrumentos Mortais tem uma história mais bacana, eu achei, assim, tipo um contexto geral mais legal. A história com vilão, essas coisas. E As Peças Infernais tem um foco mais gostoso nos personagens, não só no romance, porque tem um romance muito bom, esses livros, tipo, muito bom mesmo, mas ele foca muito em questão familiar, em questão de irmão e irmã, e amigos, e a relação entre amigos, gente. Então aqui é muito, muito bonita mesmo. Os personagens são mais legais, eu gosto mais dos personagens desse aqui. Mas eu acho que ficou tão focado, tão bem feito a relação dos personagens, que a parte que seria do vilão e das coisas terríveis e tal, ficou um pouquinho de lado, então foi um pouco decepcionante que o vilão não teve tanto impacto quanto deveria. Isso foi a única coisa que me desanimou um pouquinho mesmo com As Peças Infernais, foi que o final foi muito bom em questão de resolução dos personagens, o jeito que eles chegaram a um fim, mas quando se trata da parte do vilão e da ameaça dele, foi um pouquinho, né? Mas mesmo assim, gente, é muito bom, é ótimo, é muito bom mesmo, vale a pena ler pelos personagens. Eu tô achando esse vídeo tão confuso, mas eu acho que eu vou postar ele assim mesmo.